E aí, guardiões, a nossa última aula deste ano de 2020. Então, eu sou a tia Kátia, nós estamos na lição 6 da apostila 4 do grupo de 2010. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar like, de compartilhar, isso é bem importante. Que loucura, nós acabamos o ano já. Essa é a última lição do ano. E eu quero dizer para vocês que foi um ano muito diferente, atípico, mas um ano de muitos ensinamentos e muitas aprendizagens. Veja, eu nunca tinha gravado vídeos e hoje eu estou aqui gravando o último desse ano e eu quero que você grave no coração. Deus permitiu tudo isso por algo que Ele sabe, mas Ele com certeza permitiu para trabalhar o teu coração e o meu, para que a gente possa entender que Ele é soberano sobre todas as coisas e que esse tempo é para a gente ter um tempo de reclusão, mas é para ter um tempo com Ele. Muitas vezes a gente dizia, não tenho tempo com Deus, mas é que, puxa, tenho tanta coisa para fazer. Pois é, Ele parou o mundo para você ter tempo para Ele. E você tem tido tempo para Ele? Tem tido esse tempo de comunhão com Ele? A gente falou na aula passada sobre a igreja primitiva e hoje a gente vai falar sobre a igreja na atualidade, e ela trata sobre Filipenses 2. Então, está escrito na tua apostila, leia. É importante para você entender como isso funciona, como é essa igreja. A gente falou da igreja como corpo de Cristo, a gente falou da igreja primitiva e agora a gente vai falar da igreja como é, como corpo de Cristo hoje. Gente, a igreja não é feita pelo pastor, pelos diáconos, pelos presbíteros, pelo povo do louvor. A igreja é feita por você e por mim. E a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, então nós somos igreja. Igreja não é o lugar, mesmo que o lugar também seja importante, mas igreja sou eu e você. No Velho Testamento, o Espírito Santo, eles não tinham uma relação direta com Deus, então o Espírito Santo não estava neles. O Espírito Santo estava no templo. Então, a hora que eles montavam um templo lá no deserto, ou fora do deserto, ou nos momentos que eles montavam um templo, e até quando eles construíram o templo, Deus estava no templo, né? Porque ainda tinha um véu que separava o homem de Deus, e aí tinha todo um ritual para que eles pudessem conversar com Deus e pudessem pedir perdão e pudessem retomar. Então, assim, eles não podiam ter uma conversa direta com Deus. Então, eles precisavam matar o cordeiro, que não tinha mancha, que não tinha defeito, que não tinha nada. Matar o cordeiro, fazer um holocausto, o sacerdote falar através dele para poder chegar a Deus. Então, tinham todo um caminho, eles não tinham uma relação direta com Deus e Deus estava no templo. Mas quando Jesus morre na cruz e ressuscita, o véu entre nós e Deus foi cortado e aí nós temos uma ligação direta ao Pai. Por causa da cruz, aqui está Deus, aqui somos nós e esse caminho é Jesus. Ok? Então, nós temos uma relação direta com Deus e aí, a partir disso, Deus não está no templo, né? O Espírito Santo não está no templo, mas Ele está em nós. O templo é o lugar que a gente se reúne, é um lugar importante para a gente estar junto, mas Ele está em nós. E aí, eu e você somos igreja. Em Filipenses, ele vai falando um pouquinho como que a gente tem que ser como igreja, como que a gente tem que fazer como igreja. E aí, para decorar, vai ser Filipenses, lição 6, então a última, não esqueça que a gente precisa para a batalha. Então, lição 6, Filipenses para decorar. Ixi, escrevi errado. Filipenses 2, 14 a 16. Então, Filipenses 2, 14 a 16.
E ele diz o seguinte, eu quero ler para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então ele está dizendo assim, que tudo é para a gente fazer que não seja para nós mesmos, que tudo é para a gente fazer sem queixas, sem discussões. E Filipenses vai dizendo que a gente tem que olhar para o outro, que a gente tem que estender a mão, que a gente não pode pensar só na gente, que a gente tem que, como na igreja primitiva faziam, dividir o pão, estender a mão, servir, estar disponível. Então, tantas coisas que ele tem falado aqui e são coisas que nem sempre, gente, a gente faz. Porque quantas vezes a gente se queixa, não gostei daquele louvor, aquele louvor bem ruim, aquele cara não sabe conduzir, aquele junior que foi tocar, nossa, nem sabe tocar, nem sei porque o Mateus deixou ele lá na frente. Nossa, aquela brincadeira que a tia Kátia fez, nada a ver. Nossa, nem... Gente, vocês não precisam gostar de todas as coisas, mas não precisa se queixar. Se tem algo de fato que você tem a contribuir, você chega pra gente e conversa. Mas a palavra de Deus é muito clara, que não é pra gente ter queixas e discussões. A gente não vai todo mundo agradar a gente, sempre. Vai ter coisas que a gente nem curtiu muito. Mas a gente se alegra porque é a igreja em movimento, porque as coisas estão acontecendo. E a gente ajuda para que isso aconteça. E a gente olha para o outro. Tem vezes, gente, digamos, numa gincana, eu até sei muitas coisas. Ok, mas eu posso deixar que o outro fale. Eu posso dar oportunidade para o outro. Eu não preciso ser sempre o primeiro. Eu não preciso sempre ganhar. É difícil, muitas vezes, para vocês perder ou ganhar, né? De vez em quando vocês ficam bravos, se irritam com algumas situações. Mas o que eu quero dizer para vocês, isso não é ser igreja. Isso não é o que Deus quer para a tua vida e como Ele quer que a gente construa essa igreja. Ele quer que a gente valorize o outro. Ele quer que a gente cuide do outro. Ele quer que a gente sirva. Ele quer que a gente olhe as necessidades e atenda. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente guarde a palavra no coração. Quantas vezes a gente tem sido preguiçoso e não tem feito devocional? E não tem guardado a palavra de Deus no coração? Muitas vezes. Gente, muitas vezes. E se você não sabe, preguiça é pecado. E daí? Quantas vezes, nessa época de pandemia, tua professora, sei lá, ou da escola dominical, ou tua professora da escola pediu para você abrir o Zoom e você não quer e você nem obedece. Puxa, qual é o teu testemunho? Que igreja é essa? Se você e eu somos igreja, que igreja é essa? Lembra que a igreja primitiva, o povo se simpatizava por eles. E será que as pessoas têm olhado para nós e dito, cara, eu quero ir na igreja dessa pessoa. Olha que show que ela é, que legal. Ela olha para as pessoas, ela estende a mão, ela ajuda, ela estuda, ela é dedicada. Ou ele, né? Como as pessoas têm visto? E, gente, não é porque eu tiro super notas, uau, importante, mas eu tiro super notas, mas eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. O que adianta? Não adianta nada também. Mas eu sou humilde, sou de boa, sou bem legal, só que eu só tiro nota baixa, não sou responsável. Também o que adianta? Que igreja é essa? Então eu queria, e ele diz assim, ó, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Ninguém pode me repreender, ninguém pode brigar comigo porque eu não tenho feito nada errado, porque eu tenho andado nos caminhos do Senhor, porque eu tenho feito a vontade do Senhor. Então, eu tenho estudado, eu tenho ajudado meus amigos, eu tiro nota boa e eu não sou arrogante, eu sou humilde. Eu tenho umas dificuldades, mas eu faço um esforço. E mesmo assim, eu ajudo os outros. É isso que Deus quer, isso que é igreja, estender a mão, amar o próximo, ajudar o outro a levantar, servir, cuidar das coisas.
Gente, muitas vezes a gente não tem sido igreja porque a gente não se vê como igreja. Mas você, junior, é igreja. Pode ser que eu traga crianças junioras e elas talvez não queiram ficar, sabe por quê? Não é por causa de mim, é porque vocês não acolheram. Puxa, porque vocês também são igreja. Vocês precisam fazer esse caminho. Talvez alguém não queira ficar, sabe por quê? Porque ele não teve espaço na hora de brincar. Vocês excluíram ele porque vocês queriam ganhar. E ele não quer mais vir. Pô, é chato, né? Nunca tem espaço. Pense sobre isso. Que igreja você tem sido? Que igreja você quer ser? Você quer ser essa igreja de Filipenses 2? Eu quero. É algo que eu já nasci sabendo? Não. Eu preciso construir e preciso chegar nesse lugar. Grave, então, esse versículo. Lembre que Jesus é o único caminho e que a gente tem que ser igual a Ele. Ele deu a outra face, Ele serviu, Ele amou, Ele andou junto. Uau, fácil? Não, mas eu e você somos igreja e a gente é testemunho de Jesus. O que é isso? Como Jesus está no nosso coração, as pessoas têm que nos olhar e falar, cara, tem um negócio diferente em você. Uma coisa que eu não consigo dizer o que é, mas é diferente. E aí você vai poder dizer a Jesus que faz toda a diferença no meu coração. Pense sobre isso. Um beijo muito forte no teu coração. Espero que a gente logo possa se ver e possa se ver presencialmente. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas é uma benção poder estar com você. Um beijo no teu coração. E até a próxima.